Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 8 de Introdução à Informática Inicial. E nessa aula nós vamos aprender os elementos da tela inicial do Windows 10. Lembrando que o Windows 10 é um sistema operacional e é considerado como software base, ou seja, todo computador tem que ter um sistema operacional instalado e muito provavelmente esse sistema operacional tende a ser o Windows 10, uma vez que é a versão de sistema operacional mais recente lançado pela Microsoft. Então, nessa aula a gente vai ver os elementos que fazem parte da tela inicial do Windows 10. Então, aqui nós temos uma figura que representa a tela inicial do Windows 10 e nós temos na tela inicial 3 elementos importantes. A área de trabalho ou desktop, que é essa área em azul, o menu iniciar ou menu Windows, que é essa parte em preto, e a barra de tarefas, que é essa barra em negrito na parte inferior da sua tela. Lembrando que o sistema operacional, o Windows 10, ele tende a ter uma interface mais amigável, né? E permite que você possa usufruir, né, de todas as características de hardware e software de uma maneira mais elementar. Então vamos estudar cada um desses 3 componentes em especial, tá? A área de trabalho, ela também é chamada de desktop e ela é composta pela tela principal, e nessa tela principal eu posso ter janelas, ícones e atalhos. Se eu mostrar para vocês aqui no meu computador, essa é a minha área de trabalho, tá? Então eu tenho aqui um ícone, que é a lixeira. As pastas também são consideradas como atalhos, tá? E eu tenho vários atalhos aqui. Professor, como é que o senhor diferencia um ícone de um atalho? Um ícone, eu não tenho uma setinha que eu tenho em um atalho. A ideia é essa, tá? Então aqui eu tenho um atalho do Adobe Reader, que é um programa de leitura de arquivos em formato PDF. Aqui eu tenho um atalho para o iTunes e assim por diante. Tudo bem? Então eu tenho ícones e atalhos no desktop. Tá? Então, professor, como é que eu crio um ícone? Perdão, como é que eu crio um atalho? Né? O ícone você não cria. Então você vem aqui, você seleciona o programa que você quer criar o atalho, e nesse caso eu quero criar um atalho do programa PowerPoint, tá? Que é um programa aplicativo para elaboração de slides no computador, e arrasto isso para a minha área de trabalho. Então está aqui criado um atalho para o PowerPoint. Se eu clicar aqui, ele já abre o PowerPoint para que eu possa iniciar meu trabalho. E aqui também ele fica com o símbolo do PowerPoint na minha área de trabalho. Pergunta 2. Professor, como eu apago um ícone da minha área de trabalho? Clico no ícone ou atalho que eu quero apagar, nesse caso é um atalho. Então cliquei lá no PowerPoint que eu acabei de criar e aperto o botão Delete do meu teclado ou botão direito do mouse e excluir. Bem, esse menu suspenso, excluir. Então, eu excluir o meu atalho da minha área de trabalho. Outra coisa também que pode ser feita, né, no meu atalho e no meu ícone, é eu alterar o nome dele. Então, eu vou criar aqui um atalho do PowerPoint novamente, vou arrastar para cá. E aí eu quero alterar o nome desse atalho. Então, eu clico nele, aperto F2, né, o F2 está em cima da tecla 2 no teclado, ou botão direito do mouse, renomear. Tudo bem? E aí eu posso colocar aqui esse daqui é o atalho. Continua abrindo o programa PowerPoint, mas esse atalho terá o nome FireTech. Façam isso no computador de vocês. Então eu quero que vocês criem um atalho, alterem o nome do atalho e apaguem esse atalho posteriormente. Tudo bem?
Uma outra coisa que pode ser feita com meus atalhos na minha área de trabalho é classificá-los, é ordená-los. Eu posso ordenar meus atalhos. Então, botão direito do mouse, classificar por. Classificar em informática é ordenar, tudo bem? Então, eu estou classificando. Eu posso ordenar por nome do atalho. Então, primeiro os atalhos com A, depois os atalhos com B e assim sucessivamente. Pelos tamanhos do programa, pelo tipo de item, né, se é um arquivo, se é um programa, e pela data de modificação. Então, eu vou clicar, fazer uma alteração aqui pelo tamanho, vou ordenar pelo tamanho. Você observa o que vai acontecer com a área de trabalho agora, os ícones da área de trabalho. Eles vão ser todos modificados. Tudo bem? Então, vou agora ordenar por nome. Botão direito do mouse, classificar por nome. Preste atenção agora nos atalhos, o que vai acontecer com eles. Vão ser classificados por nome. Primeiro os ícones, depois todos os atalhos. Que iniciam com a letra A, depois todos os atalhos que iniciam com a letra B e assim sucessivamente. Então, são operações interessantes que você consegue fazer na sua área de trabalho de forma a modificar a aparência da sua área de trabalho. Eu também posso criar pastas, né, na minha área de trabalho. Eu clico aqui, botão direito do mouse, novo, pasta, e aí eu posso dar um nome para uma pasta e chamá-la de FireTech, por exemplo. E aí eu tenho uma pasta aqui dentro da minha área de trabalho chamada FireTech, e para eu colocar arquivos dentro dela, eu dou 2 cliques e aí abre aqui, eu consigo mover todos os arquivos aqui para dentro, tá bom? Então eu venho aqui, posso mover esse arquivo para cá. Então, dentro da pasta FireTech na minha área de trabalho, eu tenho esse arquivo aqui, que é uma foto, tá bom? Dúvida até aí, pessoal? Então, criem também uma pasta, tá? Modifiquem o nome da pasta na área de trabalho, criem uma pasta na área de trabalho, modifiquem o nome da pasta na área de trabalho e, em seguida, apaguem essa pasta da área de trabalho. Se eu apagar essa pasta de trabalho, todos os arquivos que estão dentro dela vão ser apagados também. Tudo bem? Bom, eu acho que eu esgotei tudo que eu queria falar de área de trabalho. Vamos seguir para a nossa barra de tarefas, tá? Então, vamos seguir para a nossa barra de tarefas. Lembrando, barra de tarefas não é barra de ferramentas. Aqui, é a barra de ferramentas do PowerPoint. Essa parte quadrada cinza aqui é a barra de ferramentas do PowerPoint. Todo aplicativo tem uma barra de ferramentas, tá? Que não é a barra de tarefa. A barra de tarefas é essa barra aqui, na parte inferior do seu sistema operacional, tá? Então, ela é composta por 5 itens, tá? O botão iniciar, ou botão do Windows, a barra de pesquisa, o botão divisão de tarefas, botões de programas e área de notificação e central de ações. Tudo bem? Então, vamos para a barra de tarefas. Esse aqui é o botão iniciar ou botão do Windows. Nele vão aparecer todos os softwares aqui instalados, então todos os softwares estão instalados na minha máquina, tá? E com ícone para cada um deles, né? Aqui nós temos aqui a central de configurações, aqui tem um botão para ligar e desligar o computador, aqui eu tenho um atalho para os meus documentos, tá? Mas o que tem de mais importante aqui são a lista de todos os softwares instalados no meu computador. Em seguida, eu tenho um botão pesquisar, né? Onde eu digito o meu item que eu quero pesquisar, por exemplo, Harry Potter. E aí ele me abre, baseado na internet, todos os itens da minha pesquisa, tá? Então esse é o botão de pesquisa da barra de tarefas. Tudo bem até aí, pessoal? Em seguida, né, eu tenho um botão super importante do Windows 10 que se chama visão de tarefas, né? Então isso é importante. Isso foi feito no Windows 7 e é uma coisa que vem melhorando, né? Que as pessoas pouco usam, mas é uma estratégia muito boa, é uma funcionalidade muito boa do Windows 10. Então o que a gente vai fazer? O botão de visão de tarefas, né?
é um botão que a gente pode fazer ou clicar nele, né? E aí vai aparecer aqui a visão de tarefas, onde tenho todas as minhas, todos os meus aplicativos abertos. Eu vou fechar isso aqui porque era uma pesquisa que eu estava fazendo. Todos os meus aplicativos que estão abertos, tudo bem? Para aquela área de trabalho. Então, assim, eu posso ter, dentro do Windows 10, várias áreas de trabalho abertas. Então, eu posso ter lá a minha área de trabalho para a FireTech, de todo o meu trabalho que eu faço, todas as minhas edições de vídeo, a preparação de aulas, e posso também ter uma área de trabalho pessoal, onde eu tenho lá as janelas abertas do WhatsApp Web, os jogos que eu mais jogo e coisas que eu faço no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Então, como é que eu crio? Eu tenho aqui uma área de trabalho, como é que eu crio outra área de trabalho? É só apertar nesse botão e clicar aqui, ó, área de trabalho 2. Se você observar, eu verificar, não tem nenhuma janela aberta. Então, essa aqui é uma outra área de trabalho através da visão de tarefas. Professor, como é que eu volto para a área de trabalho anterior? Tecla do Windows, Tab, ele vai me abrir de novo a visão de tarefas e eu clico na minha área de trabalho que eu quero. Vamos voltar aqui para a visão de tarefas? Uma outra coisa interessante da visão de tarefas é que eu tenho uma linha do tempo aqui. Tem uma linha do tempo onde eu posso ver todas as janelas. Hoje é dia 20 de maio, que eu abri durante os últimos dias. Então, todas as o que eu trabalhei aqui, tá certo? E todas as janelas que eu trabalhei nessa visão de tarefa. Então, isso é importante, uma funcionalidade legal que foi introduzida no Windows 7, foi melhorada, no Windows 8 ela foi removida, né? E aí ela volta com força no Windows 10 e é muito legal vocês trabalharem com isso, não deixem de verificar isso, tá bom? Eu vou dar uma voltada aqui, eu vou voltar, dar uma voltada é ótimo, né? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para lembrar vocês que nós temos uma tecla de atalho, o botão iniciar do Windows, né? Que a gente é o símbolo do Windows, né? A tecla com o símbolo do Windows, tá? Então, você apertando isso, você acessa aqui o menu iniciar ou menu do Windows, tá? E para você alternar entre as janelas abertas daquela área de trabalho, daquele desktop, você aperta a tecla Alt e Tab ao mesmo tempo. Alt e Tab, tá? Aí você verifica todas as janelas que estão abertas. E Ctrl ESC, você consegue, nesse caso não está funcionando. Ctrl ESC. Está funcionando. Eu também consigo abrir o botão no menu iniciar do Windows, tá? Então, se você apertar a tecla U ou a tecla Ctrl ESC, você consegue abrir o menu iniciar do Windows, tá? Além, obviamente, da tecla Windows para você abrir o menu do Windows, o menu iniciar. Então, é importante você memorizar algumas teclas de atalho, isso é muito cobrado na sua vida profissional e em provas também, mas isso vai acontecendo com uma certa naturalidade, tá? Até porque, às vezes, de sistema operacional para sistema operacional, muda-se a tecla de atalho. Então, aqui, uma outra coisa interessante é que eu tenho um menu iniciar, né, que o professor já falou o que é, mas eu também tenho um menu link rápido. Se eu apertar a tecla do Windows juntamente com a tecla X, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um menu link rápido, que é o menu que você mexe com as propriedades da tua máquina de maneira mais rápida, tá? Então, é um menu link rápido, também é uma novidade desses sistemas recentes da Microsoft. Avançando aqui, né, o professor falou, né, a gente já meio que falou, né, que da visão de tarefas, nós vamos voltar para isso. A tecla de atalho é um Tab, ela cria novas áreas de trabalho, novos desktops, ela alterna entre as janelas abertas de um mesmo desktop e também ela alterna entre desktops, tá? O botão antigo da visão de tarefas era esse botão, que foi substituído por esse botão aqui que o professor está mostrando, tá certo? Uma outra coisa legal que o professor quer mostrar na aula de hoje, né,
é que você tem duas teclas de atalho interessantes. A primeira é Alt Tab, onde você alterna entre as janelas abertas. Nesse caso, eu tenho 5 janelas abertas. Então, por exemplo, se eu quero ir essa apresentação de PowerPoint para o Adobe, eu dou um Alt Tab. Se eu quiser ir do Adobe para o Explorer, eu dou 3 Alt Tabs, porque se você observar, ele está a uma distância 3 do Adobe Reader, e assim por diante. Ou seja, se eu der Alt Tab, eu posso ir alternando entre as janelas, eu posso dar múltiplos Alt Tabs para poder alternar entre as janelas e andar de uma para outra. Agora, se você dá o Alt Tab, você consegue ver as janelas abertas. Mas eu posso também alternar entre as janelas sem ver as janelas que estão abertas. É só eu dar Alt Esc. Alt Esc, eu vou entre as janelas sem ver a lista de todas as janelas abertas. Isso é interessante, tá? Para finalizar a nossa aula de hoje, Alt Esc, só voltando aqui um pouquinho, as teclas, né, que eu estou mostrando, vão sinalizar figuras. Então, se você tiver muita dificuldade com o teclado, eu te oriento a olhar essas figuras e olhar o teclado com um pouco mais de calma, tá bom? Então, vamos avançar para a parte final. Você já falou aqui do histórico da visão de tarefas, né? Então, a visão de tarefas também permite o histórico de janelas acessadas. E nós temos atalhos quando nós estamos dentro da visão de tarefas. Então, se eu estiver dentro do aplicativo de visão de tarefas, eu posso apertar o Win, Ctrl e D juntos e eu criar uma nova desktop. Se eu apertar o Win Tab, eu abro a visão de tarefas, você já sabe. Se eu apertar o Windows Ctrl mais a tecla F4, que é a tecla que está em cima do 4, eu fecho a área de trabalho atual. Tudo bem? E nós temos, finalmente, uma função que eu gostaria de falar, interessante, né, que eu acho engraçado, que é a função de AeroShake. O que é uma AeroShake? Vamos pegar aqui essa tela do Windows Explorer aqui, vamos minimizar. Então, se você dá um shake nessa janela, você vai minimizar todas as outras janelas que não são aquela janela que está dando shake. Então, se eu der um shake na janela do Windows, shake é movida, tá? Se eu chacoalhar a tela do Windows Explorer, ele vai minimizar todas as outras janelas que estavam abertas na tela do Windows, tá? Então, isso é uma funcionalidade que, a princípio, é um pouco inútil, mas isso é uma novidade também do Windows, tá? Do sistema operacional Windows. Pessoal, desculpe por ter avançado um pouquinho mais da aula de hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato com o adicional do professor, continuem os seus estudos e até a aula que vem. Forte abraço a todos.